Gente, agora mais um exemplo, tá? Envolvendo cálculo de capacitância na presença de dielétricos, tá? Esse exercício aqui agora é um exercício bem tradicional aí dos livros de eletromagnetismo, que é o caso de um capacitor plano de placas paralelas preenchido com dois dielétricos de propriedades diferentes, tá? Um deles tem constante dielétrica K1 e o outro K2, preenchendo completamente o espaço ali entre as placas, tá legal? Se fosse um único dielétrico, né, preenchendo todo o espaço entre as placas, logo de cara já dava para a gente sacar a resposta. Né? A nova capacitância seria a capacitância original, sem o dielétrico, vezes a constante K. Né? Mas ali não, eu tenho dois materiais diferentes, então para eu achar a capacitância daquele conjunto, eu vou ter que fazer aquelas três etapas. Né? Primeiro, achar o campo elétrico no interior de cada região, ou seja, no interior de cada dielétrico. A partir da expressão do campo elétrico, eu vou achar a DDP entre as placas e aí sim, na última etapa, usando aquela relação, usando a definição de capacitância, eu vou achar quanto ela vale. Tá? Então aqui não tem jeito, eu tenho que fazer o cálculo, cálculo completo. Né? Então a questão é a seguinte, gente, se não tivesse material dielétrico entre as placas, né, se não tivesse esses materiais aqui, se eu tivesse vácuo, bom, eu sei que o campo elétrico no interior dessas duas armaduras aqui, no interior desses dois eletrodos, né, ou no espaço entre os eletrodos, seria um campo elétrico uniforme. Né? A gente já viu isso. Então, eu teria vetores campo elétrico nascendo aqui das cargas positivas e convergindo para a placa negativa e estabelecendo um campo elétrico uniforme. Tá? Mas, quando eu introduzo, quando eu coloco os dielétricos lá no espaço entre as placas, surgem cargas de polarização. Essas cargas de polarização vão enfraquecer o campo elétrico original. Né? Então, o meu novo campo elétrico, depois que eu introduzo os dielétricos, vai ter uma intensidade menor do que o campo elétrico no vácuo. Certo? Mas o fato de o campo elétrico ter diminuído de intensidade não muda o fato de ele ser uniforme. Quando eu coloco os materiais dielétricos lá dentro, o campo elétrico total, tanto nessa região quanto nessa região, ou seja, tanto no interior do dielétrico 1 quanto no interior do dielétrico 2, o campo elétrico continua sendo uniforme. Ele vai apontar na mesma direção, vai continuar sendo uniforme, mas vai ter outra intensidade. E eu preciso saber quanto que vale a intensidade do campo aqui e do campo aqui. Tá? Então eu vou usar a lei de Gauss, eu vou usar a simetria do problema, que é a simetria plana, e vou usar a lei de Gauss para achar o campo elétrico E1 e E2 em cada região, ou seja, no interior de cada dielétrico separadamente. Tá? Então, começando pelo dielétrico 1, uma estratégia interessante é o seguinte, né? Como eu conheço as cargas Qzão e menos Qzão que estão acumuladas nas placas, eu vou usar a lei de Gauss modificada. Então, eu vou pegar uma gaussiana envolvendo as cargas do eletrodo de cima e parte da minha gaussiana vai estar colocada no interior do dielétrico K1, para eu achar quanto que vale o campo elétrico nessa região aqui. Ó, né? Então, eu vou pegar uma gaussiana dessa forma assim. Ó. Pegar uma gaussiana passando por aqui, no interior do eletrodo de cima, onde eu não tenho fluxo, né? Não tenho campo elétrico no interior de um metal em equilíbrio eletrostático. Né? Vou pegar a outra parte da gaussiana, vou descer com ela para cá e vou colocar ela aqui dentro do eletrodo, dentro do dielétrico de constante dielétrica K1. Né? Então, eu vou desenhar uma gaussiana dessa forma aqui. Ó. Por que eu estou fazendo isso? Como eu vou usar a lei de Gauss modificada, primeiro, eu sei que o campo elétrico é uniforme. Eu quero achar o campo elétrico no interior dessa região. Então, é interessante que eu pegue uma gaussiana que passe por dentro do material de constante K1. Né? E ela tem que envolver as cargas de bateria, porque são as cargas de bateria que eu conheço. Né? E é isso que eu vou usar na lei de Gauss modificada. Então, pegando essa gaussiana aqui, ó, que eu vou chamar de S1, vou transportar isso para cá. Né? Então, olha só, no interior dessa gaussiana S1, quais as cargas que eu tenho? Eu tenho as cargas de bateria, que são essas aqui, a carga mais Q, e eu tenho as cargas de polarização, que são negativas, né, nesse caso. Então, peguei aqui essa gaussiana, aqui em cima eu não tenho fluxo de campo elétrico, essa parte de cima da gaussiana está dentro do eletrodo positivo, então não tem campo lá, né? Eu só vou ter fluxo
na parte de baixo da gaussiana. Os meus vetores de área estão representados aqui. Eu vou usar a lei de Gauss modificada, né? A integral de capa vezes campo elétrico escalar de área é igual à carga de bateria, a carga livre, né? Ou seja, a carga que está na placa sobre ε0. Né? E o campo elétrico é uniforme, então eu vou conseguir tirar ele da integral. Então essa integral vai me dar o seguinte, que K1, ou seja, constante dielétrica do material de cima, é escalar de área, módulo de E, módulo de área, cosseno de zero, né? Que eles são paralelos. Então vai ficar K1 vezes o campo elétrico na região 1, né? Vezes, aí eu tirei o campo elétrico da integral, sobrou a integral de de área. Integral de de área é a área da base aqui da minha gaussiana, que é a mesma área da chave. Né? Então, vezes A. Isso é igual a carga que está acumulada na placa de cima, uma carga positiva, então vai ser a carga Qzão sobre ε0. Né? Então, isso me permite achar o seguinte, que o campo elétrico é 1, ou seja, o campo elétrico no interior do dielétrico de cima, já vou colocar na forma vetorial, tá? Que depois eu vou precisar desse resultado para achar a DDP entre a placa menos e a placa de baixo e a placa de cima, tá? Então, o campo elétrico vai ser carga Q sobre capa ε0 área. A área é a área da placa, né? A área das chapas. E esse campo elétrico aponta para baixo, então na direção menos J, né? Vamos colocar aqui, ó, só por referência, vamos colocar o eixo Y apontando para cima. Então, olha só, vamos colocar ele aqui assim, ó, meu eixo Y, ele aponta para cima, só por conveniência, tá? Aqui é o meu zero, né? Aqui é o K1, e esse de baixo é o K2. Então, só para eu atribuir uma direção para o campo elétrico, eu vou assumir que meu eixo Y aponta para cima, então o campo elétrico aponta na direção menos J. Menos J. Né? O vetor unitário J aponta para cima. Né? Então o campo elétrico tem essa cara aqui. Você vê que carga sobre ε0 área é o campo elétrico que eu tinha, é o campo elétrico que eu teria sem o dielétrico. Né? Então Q sobre ε0 área é o campo elétrico no vácuo. Esse número dividido por K, aqui é o K1, tá? Constante dielétrica do material de cima, K1. Então, campo elétrico no vácuo, dividido por K1, vai me dar o campo elétrico no interior desse dielétrico de cima. Tá? Então, deixa guardado aqui esse resultado. Mesma coisa no dielétrico de baixo. Né? Eu vou aplicar a lei de Gauss para ele, a lei de Gauss modificada. Então, aqui é o seguinte, eu vou pegar uma gaussiana, fazer o mesmo raciocínio, que vai envolver as cargas de bateria e uma parte da gaussiana vai estar dentro do dielétrico de baixo, porque eu quero achar o campo elétrico que está passando, né, o campo elétrico estabelecido no interior do dielétrico de baixo. Então eu vou pegar uma gaussiana assim, ó. Pegar uma gaussiana que passa por dentro do dielétrico de constante K2 e vai passar por dentro aqui, ó, do meu eletrodo. Esse pontilhado é a minha gaussiana S2. Ok? Então, ó, uma parte da gaussiana está passando por dentro do dielétrico, K2, uma parte da gaussiana está passando dentro do eletrodo. Então, aqui eu não tenho campo, aqui em cima eu tenho campo. E olha só, desenhei a gaussiana aqui, ó. Os meus vetores de área, eles apontam sempre para fora da gaussiana, né? Então, nesse caso, para essa gaussiana S2, o campo elétrico está entrando na gaussiana e os vetores de área estão para fora. Né? Então, eles fazem um ângulo de 180 graus entre si, né? Em cada ponto da gaussiana, né? Em cada ponto dessa face aqui da gaussiana. Né? Então, usando a lei de Gauss modificada, o que eu tenho? Kappa vezes integral de E escalar de área é a carga livre, né? A carga de bateria que está contido na gaussiana sobre ε0. Então, trabalhando essa expressão ali, eu vou ter o seguinte. Vou ter aqui K2
Como ele é constante, eu tirei da integral, né? Mesma coisa aqui em cima. K2 vezes. Aqui eu vou ter o seguinte, ó, integral de... bom, aqui é a integral em toda a superfície, né? Nas laterais eu não tenho fluxo, na parte de baixo eu não tenho fluxo, eu só vou ter integral de fluxo, né? Nessa parte de cima da gaussiana. Então aqui vai ficar integral de, nessa face aqui de cima, ó, módulo do campo elétrico é o E2, módulo do de área, módulo dos vetores de área, cosseno de 180. Né? Porque aqui, ó, os de área estão para fora e o campo está para dentro. Né? E essa camarada eu vou integrar na superfície de cima da gaussiana. Né? Isso aqui vai me dar, então, K2 vezes campo elétrico é constante, né, no interior desse dielétrico 2 aqui, ó. Então ele vai sair da integral, vai ficar E2, certo? Cosseno de 180 é menos 1, então vai aparecer um menos aqui, certo? E a integral de área, vai sobrar só a integral de área. Qual que é qual área? A área dessa face de cima da minha gaussiana. A área dessa face de cima é justamente a área da chave. Né? Então, vezes área. Isso é igual, esse é o lado esquerdo da lei de Gauss. Lado direito, 1 sobre ε0 vezes a carga negativa que está contida no eletrodo de baixo. Ué, gente, aqui em cima eu tenho mais que, aqui embaixo eu tenho menos que. Então, a carga negativa que está contida, a carga livre, né, que está contida nessa placa aqui de baixo, é menos que. Menos que. Beleza? Então, como é que fica o módulo do E2? O módulo do campo elétrico que está contido, né, o módulo do campo elétrico estabelecido no interior do dielétrico 2. Né? Ou seja, em toda essa região azul aqui, ó, o campo elétrico E2, já vou escrever na forma vetorial, o campo E2 eu sei que ele aponta para baixo, né? E a intensidade dele vai ser, esse menos aqui vai cortar com esse menos, vai ficar carga Q sobre K2 ε0 área essa é a intensidade, ó, Q é o Q sobre K2 ε0 área, apontando para baixo, ou seja, na direção menos J também. Então, de novo, né? O fato de eu introduzir os dielétricos não modifica a geometria, né? A forma do campo elétrico. Ele continua apontando para baixo, tanto nesse dielétrico quanto nesse. Só que, qual que é o efeito da introdução dos dielétricos? É modificar a intensidade do campo. Aqui é a mesma coisa. Se eu não tivesse o dielétrico, o campo elétrico seria carga sobre ε0A. Mas como eu tenho dielétrico, o campo elétrico vai ser carga sobre ε0A dividido por K2. Tá? Então o dielétrico enfraquece o campo elétrico original. Então, beleza, achei os campos, agora eu preciso da DDP. Né? Essa aqui é a primeira etapa do cálculo, né? Essa é a primeira parte. A segunda parte é o cálculo da DDP. Então, eu preciso agora fazer o seguinte, a diferença de potencial entre as placas do capacitor é o V+, subtraído do V-. Isso aqui é igual a menos integral de E escalar dl, e eu vou integrar desde a placa negativa até a placa positiva. E vou integrar ao longo do eixo y. Né? Então agora é só fazer o seguinte, agora a diferença aqui é o seguinte, aquela integral ali, ó, eu vou quebrar ela em duas, porque aqui eu tenho o campo elétrico E2, e aqui em cima eu tenho o campo elétrico E1. Então aquela integral ali vai ser quebrada em duas. Eu vou ter menos a integral de E2 escalar dl
da placa negativa até o centro. Né? Esses limites de integração são só indicativos, tá? O que me interessa é o caminho de integração, né? Até o centro aqui, né? E depois a outra parte. Então eu vou ter a outra parte menos integral de campo elétrico na região de cima, escalar dl, desde a parte central do capacitor até a placa positiva. Então tem que quebrar a integral em duas, né? Então fazendo ali de uma vez, ó, eu vou ter o seguinte, isso é igual a menos integral. O E2 é essa coisa aqui, ó. Q sobre capa 2 ε0 área. Q sobre capa 2 ε0 área na direção menos J. Isso produto escalar com o dl. Olha só, gente, qual que é o meu caminho de integração? Eu estou integrando de baixo para cima. Então, eu estou integrando ao longo do eixo y. Então, o meu dl, que é o meu caminho de integração, é o tanto que eu caminhei ao longo do eixo y vezes o unitário j. E essa integral aqui, né, o meu y, agora sim, eu vou colocar os limites de integração, né? Eu vou integrar de y igual a 0 até y igual a d, né? Que eu vou integrar ao longo dessa região aqui, ó, de 0 a d. De 0 até d, né? Ou seja, da placa negativa até o centro, né? Ali é a interface entre os dois dielétricos. E a outra parte vai ficar menos integral de E1 escalar dl, o campo elétrico na região 1 é Q sobre K1 ε0 área, Q sobre K1 ε0 área, na direção menos J também, né, o campo elétrico aponta para baixo, produto escalar com o dl, mesma coisa, produto escalar com o dl, que é dy unidades, na direção J, meu caminho de integração. Né? E os limites? Eu vou integrar de y igual a dzinho até y igual a 2dzinho. Então, y igual a d até 2d. Beleza? E essas integrais são triviais. Né? Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Esse menos com esse menos aqui fica mais. J escalar j é 1. Esses caras aqui são todos constantes, eu vou ficar com uma integral de dy, de 0 a d. Integral de dy é y, né? Avaliado de 0 a d, vai dar dzinho. Então eu vou ter o seguinte, essa primeira integral vai ficar Q sobre K2, ε0 área. De novo, menos com menos deu mais. J escalar j é 1. Integral de dy de 0 a d é simplesmente d. Beleza? A outra parte, menos com menos dá mais. J escalar j é 1. As constantes eu ponho para fora, vai ficar Q sobre K1 ε0 área. Integral de dy de d até 2d. Então vai ficar dzinho. Né? Vai dar limite superior é 2d, menos limite inferior dá dzinho. Então, a DDP entre as placas do capacitor, o meu VC, vai ser, positivo, é o número positivo, né? Vai ser o quê? Q vezes D sobre ε0 área. Então, ó, Q vezes D sobre ε0 área vezes 1 sobre K2 mais 1 sobre K1. Né? Posso somar aquelas frações ali? Então, o meu VC, a diferença de potencial, é Q vezes D sobre ε0 área vezes, aqui vai ficar K1
vezes K2, e aqui em cima K1 mais K2. Ok? Então a primeira etapa foi usar a lei de Gauss modificada para achar os campos elétricos. Depois, peguei a DDP entre as duas placas para fazer isso. Eu quebrei aquela integral em duas, achei a DDP, agora é só achar o cálculo, fazer o cálculo da capacitância. Né? A capacitância agora vai ser o seguinte. Por definição, capacitância é carga sobre diferente potencial. Né? Então, isso aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, né? Isso implica o seguinte. A capacitância vai ser carga dividido por VC, né? Que é aquela coisa toda ali, ó. Então, Q vezes D sobre ε0 área, vezes aquela fração ali, né? Soma das constantes dielétricas dividido pelo produto. De novo, né? Olha só, o cálculo está correto, né? Porque vai cortar aqui as cargas, então tá coerente, né? Então a capacitância vai ser, capacitância é dividir por fração, multiplicar pelo de baixo invertido, né? Então vai ficar ε0 área sobre Dzinho. Até aqui, ó, 1 dividido por isso vai dar ε0 área sobre Dzinho. Até ali é igualzinho, essa aqui é a capacitância do capacitor sem dielétrico, né? Agora tem os termos que envolvem as constantes dielétricas, que vai ser o produto pela soma. K1 vezes K2 dividido por K1 mais K2. Tá? Então vai ser, a nova capacitância vai ser a capacitância sem dielétrico vezes esse fator. Né? Um jeito também de verificar se o cálculo está correto é o seguinte. Aquela expressão, quando eu tenho K1 e K2, diferentes de 1, né? Porque lembra que a constante dielétrica no vácuo, né? A constante dielétrica no vácuo, por definição, ela é 1, né? Porque olha só, o que é constante dielétrica, gente? O que é o K? É o campo elétrico que eu tinha no capacitor antes de colocar o dielétrico, dividido pelo campo que eu meço depois que eu coloco o dielétrico. Se é vácuo, eu vou ter E0 dividido por E0, que vai dar 1. Né? Então, a constante dielétrica do vácuo, por definição, é 1. Se eu tivesse vácuo aqui e aqui, o meu K1 seria 1 e o K2 seria 1 também. Então, eu teria 1 vezes 1 dividido por 2. Né? Teria a minha capacitância seria o seguinte, C é igual a ε0 A sobre Dzinho vezes 1 sobre 2, né? Seria 1 aqui e 2 embaixo. Então eu teria 2D, ε0A sobre 2D. O que é 2D, gente? 2D não é a separação entre as placas, ó, é Dzinho aqui, vai ser ε0 área sobre a separação Dzão. Separação entre as placas. ε0 área sobre Dzão é a capacitância do capacitor de placas paralelas sem o dielétrico. Então você vê que esse resultado aqui é consistente. Se você faz K1 e K2 igual a 1, que é o vácuo, você vai ter o resultado esperado. Tá legal? Então é uma maneira de verificar que o seu cálculo está correto. Né? Se você traz de volta o problema para o vácuo, a sua resposta tem que estar consistente com o que é esperado. Tá? Beleza? Então esse é o 29, no 30 então a gente dá sequência nos conteúdos.